esse tópico ele é subdividido numa introdução, que responde o que é, né, o que são as ligações, o porquê que elas acontecem, e os tipos de ligação, ou seja, as possibilidades, né, quais as possibilidades dos elementos químicos estarem se ligando, ou seja, como que isso acontece e quais as características dessas ligações e desses compostos formados. Então, dentro deste tópico, que são os tipos, a gente vai apresentar a ligação metálica, iônica e covalente, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver a introdução e estudar e entender o que são as ligações metálicas e iônicas. E a ligação covalente vai ficar para a próxima videoaula. Pré-requisito para compreender e acompanhar essa aula é ter estudado e ter conhecimento sobre a estrutura dos átomos e a tabela periódica. Então, primeiramente, o que é a ligação química, né? A ligação química é quando os elementos químicos que nós estávamos estudando até então de forma separadas, eles se ligam através da eletrosfera, tá? Que é lá onde estão os elétrons, que a gente aprendeu, eles se ligam para formar as moléculas, os compostos, né? As substâncias de forma geral. E por que que os átomos se ligam, né? O porquê é uma questão de estabilidade. Por exemplo, quando nós estamos com frio, o que que a gente busca, né? A gente está num momento ali, é um exemplo de instabilidade, né? A gente está com um desconforto, por exemplo, que é o frio. Então, para que eu esteja estável, eu vou atrás do quê? De uma roupa quente, de uma coberta, né? Ou se eu estou com fome, que é um desequilíbrio também, eu me alimento e assim, da mesma forma, as ligações químicas elas ocorrem para trazer estabilidade para os elementos químicos, os átomos dos elementos químicos, né? Nesse exemplo que eu dei para nós, por exemplo, eu falei do frio e da fome. Né? No caso dos elementos químicos, a gente vai ver que pode ser o quê? Uma necessidade de elétrons ou elétrons em excesso, tá? Então, a gente vai... a estabilidade é com relação a essa necessidade ou não, né? Ou excesso de elétrons. E daí, isso talvez tenha sido já falado para algum de vocês, ou nas nossas videoaulas anteriores, que existe a regra do octeto, que vai nos trazer informação sobre essa estabilidade. O que que diz essa regra do octeto? Que um átomo, ele adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa, né? E existem algumas, na verdade existem muitas exceções para a regra do octeto, hoje em dia a gente sabe, né? Mas a gente vai estar trabalhando a partir dela, tá bom? Então, isso é o que significa um elemento químico ser estável. Então, por exemplo, se ele tem 6 elétrons na camada de valência dele, ele precisa de 2 para ser estável. Então, se passa por perto dele um elemento químico que tenha 2 elétrons para doar, por exemplo, ou para compartilhar, que a gente vai ver que são as possibilidades, ele vai se ligar nesse outro elemento químico. Agora, se passar por ele um outro elemento que da mesma forma também está precisando de 2 elétrons, aí ele não vai querer se ligar, tá bom? Então, sobre isso, os gases nobres, lembra, os gases nobres estão lá na família 8A. 8A nós estudamos, significa que ele tem 8 elétrons na camada de valência, por isso eles são estáveis. E quando a gente fala em estabilidade aqui, significa que ele não precisa se ligar em ninguém. E por isso que eles têm esse nome de gases nobres. Porque eles são átomos e são já completos, né? Eles não precisam de nenhum outro átomo para se estabilizar. E eles existem sozinhos dessa forma. Já, por exemplo, lá na família 7A tem 7 elétrons. Portanto, né, na camada de valência, portanto, falta um elétron para completar. E daí, como falta um elétron,
eles tendem na ligação química a receber-se um elétron de alguém, de algum outro elemento químico, tá? E daí eles formam, aqui deu um probleminha, eles formam quando eles recebem esse elétron, né? A gente já viu que recebe elétron, se torna um ânion com uma carga negativa. Lá do outro lado da tabela periódica, famílias 1A e 2A, né? Lá no lado esquerdo, já significa que eles têm apenas 1 e 2 elétrons no último nível de energia. Então, a gente vai ver, por exemplo, ele tem um elétron na camada de valência, certo? E daí, ele pode receber 7 elétrons para completar 8, ou ele tem a possibilidade de perder esse elétron e a sua última camada vai estar completa com os 8 elétrons. Isso vai ficar bem claro quando a gente fizer os exercícios. Então, esses elementos presentes na família 1A e 2A, que tem poucos elétrons na camada de valência, né, 1 ou 2, eles tendem a perder esses elétrons. E daí formam os cátions. Perder e vão para onde, prof? Eles perdem e vão lá para aqueles elementos químicos que estão, como na família 7A, precisando desse elétron. E daí é onde vai formar um composto, né? Ou uma substância, enfim, uma molécula formada por esse elemento aqui da família 7A, digamos que recebeu esse elétron, e um elemento da família 1A que perdeu um elétron. Aí agora não serão mais elementos separados, será um composto formado por esses 2 átomos aqui, tá bom? Então, aqui, as principais ligações químicas são a iônica. Então, esse slide aqui, ele é bem, na verdade, ele é um resumo. A partir dele, a gente vai ver cada tipo de ligação de forma um pouco mais profunda, tá? Mas aqui é legal porque vocês conseguem comparar as diferenças entre cada tipo. Então, a ligação iônica, ela vai acontecer sempre entre um metal e um não metal da tabela periódica. E ela envolve a doação de um elétron por um átomo e o recebimento do elétron por um outro átomo, por exemplo. Então, há uma transferência total de elétrons da eletrosfera de um átomo e o recebimento desse ou desses elétrons por outra ou outras eletrosferas de outros átomos. Tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma animação sobre isso. Então, aqui é transferência total de elétrons. Então, aqui exemplos, né? O NaCl, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. O carbonato de cálcio, que é aquele que tem nas conchas, ó, metal, e que é o cálcio, é um metal, tá lá na família 2A. Carbono e oxigênio, ametal. Então, metal com ametal ou não metal, vai ser sempre iônica, tá bom? Esse aqui é a ferrugem. Também, metal, ferro, oxigênio, não metal. As ligações covalentes vão acontecer entre não metais, então um átomo, por exemplo, de um não metal, com outro átomo de um não metal. Por exemplo, CO2, ó, carbono e oxigênio são ametais, né? Isso lá, por isso que é um pré-requisito ter estudado e conhecer a tabela periódica, conseguir interpretar, né? Então tá, ametal liga em ametal é covalente. Se é um ametal ligado a um hidrogênio, também é covalente, tá aqui, ó. Exemplos, que é a água, o metano, que é o CH4, né, o gás metano. É ametal, que é o oxigênio, ou nesse caso o carbono, ligado a hidrogênio. É covalente também. Ou então hidrogênio com hidrogênio, que é o gás hidrogênio, né, super abundante nas estrelas, no Sol. Ele também, quando hidrogênios se ligam, é por ligação covalente. E aqui não existe uma transferência total dos elétrons como na ligação iônica. Aqui existe um compartilhamento desses elétrons. Então, os elétrons da ligação, eles são usados, né, no caso da ligação covalente, pelos 2 elementos químicos que estão fazendo a ligação química. Certo? Diferente daqui, em que um doa e o outro perde, formando ânion e cátion, né? Por perder e ganhar elétron. Também vou mostrar
uma animação para ficar bem clara essa diferença. E daí, por último, a ligação metálica que ocorre entre metal e outro metal, certo? E aí são aquilo que já na nossa linguagem comum do dia a dia das pessoas que nem química estão estudando, né? A gente já se refere a essas coisas como os metais, por exemplo, uma barra de ferro. Uma barra de ferro é ferro, certo, né? Pode ser só ferro, puro, assim. Mas não tem só um átomo lá de ferro, né? Tem vários átomos de ferro ligados um no outro e formam a barra de ferro. Ou a lata de alumínio, também. Vários átomos de alumínio, que são, então, é metal, que aqui é alumínio, se liga a outro metal, que também é alumínio. E formam tudo isso aqui, tá? E as ligas metálicas também. Então, aqui só tem a tabela periódica para a gente novamente lembrar, né? Tem essa escadinha, lembra? Essa escadinha aqui, para esse lado, são os metais, e aqui em verde os não metais, né? Então, a partir daí a gente consegue entender melhor a característica, né, de cada uma delas que a gente viu agora.